palavra do Senhor sobre nós. Aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar aqui neste lugar, né, amados? Que ambiente agradável, que ambiente favorável, que ambiente saturado. É um ambiente que Davi experimentava, por isso que ele dizia: era melhor estar na casa do Senhor que em outras partes mil. Em outros lugares, amados, tem muita coisa acontecendo, mas o que está acontecendo aqui nesta manhã, só você só vai achar aqui. Para você achar o que você está achando aqui nesta manhã. E é algo que não nos pode ser tirado. São coisas permanentes, amados, que são depositadas no nosso espírito. Há uma interação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E eu estou alegre, amados, por ter tido recursos para poder deslocar lá da minha terrinha, lá do Rio de Janeiro, e chegar até aqui, um convite de 6 meses. Olha que expectativa, você imagina um pregador com convite de 6 meses. Eu já fico tenso. Um convite de uma semana, foram 6 meses, mas essa expectativa hoje está sendo despejada. E amados, não dá vontade de ir embora. Se eu pudesse, pastor Mariano já me fez esse convite, fica com a gente, eu ficaria, porque, amados, que graça abundante de Deus aqui neste lugar. Pastor Mariano e Malinha, muito obrigado. Sempre me recebem como um filho. E eu fico assim muito à vontade, me sentindo muito acarinhado pela cordialidade da recepção de vocês. O Thiago e a Isabel também, que me fizeram este convite de 6 meses, me deixaram aí roendo todas as unhas da mão. Mas amém, amados, eu não vou cansá-los com esta introdução. Eu vou levá-los diretamente à palavra de Deus, porque o ambiente está favorável e nós não vamos dissipar a atenção dos amados para as coisas espirituais que estão acontecendo neste lugar. Eu vou levá-los a um ambiente, amado, semelhante a este ambiente na palavra de Deus. Você vai lá em Isaías, capítulo de número 6. Nosso versículo de partida é o versículo de número 1. Glória a Jesus. E o nosso versículo de chegada vai ser o versículo de número 8. Diz a poderosa palavra do nosso Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Maravilhoso Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra abençoada neste lugar, porque traga ao nosso espírito uma vez mais este ambiente espiritual que não é outro, mas o ambiente que estamos experimentando nesta manhã. Ó Deus, manifesta abundante graça na ministração da tua palavra, que teu reino avance e que saiamos deste lugar, ó Deus, ensinados, instruídos, saturados da tua presença. A oração que te fazemos já com ação de graça, no nome incomparável de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Amados, eu estou levando os amados irmãos, pela orientação do Espírito de Deus, a um ambiente semelhante a este ambiente que nós estamos experienciando aqui nesta manhã. Porque o Espírito de Deus que está movendo na adoração, nesta movimentação espiritual maravilhosa que acabamos de mencionar, ainda que estejamos vendo como um buraco de uma fechadura, ainda que tenhamos uma visão parcial apenas,
do que está sendo descrito neste texto, mas o mesmo mover do Espírito que está neste ambiente, em volta do trono de Deus, é o mesmo mover do Espírito que está aqui nesta manhã. O mover da adoração, ele é regido pelo Espírito de Deus neste ambiente celestial, onde eu e você hoje não temos acesso, mas em breve nos uniremos a estes anjos de elevadíssima hierarquia espiritual para dizer as mesmas palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todos anseiam fazer parte deste coral e não tem ideia se este pequeno e singelo coral que nós somos aqui nesta manhã, neste pequeno pedaço de chão, nesta terra que pertence ao reino de Deus, e eu imagino que vai ser. Eu vi novos céus e nova terra, e se o apóstolo João foi levado ao alto de um monte, eu te mostrarei a esposa, a noiva do Cordeiro. Irmão, imagina o que não vai ser esta organização que hoje é pequena, é verdade, pastor Amarildo? Temos as nossas diferenças, nossas incompatibilidades, as nossas limitações, tentamos nos organizar da melhor maneira possível, mas já é uma glória. Imagina quando estivermos todos organizados na Nova Jerusalém, a ideia da cidade, eu vi uma cidade, é isto, algo organizado por Deus, e nós estaremos organizados, amados, neste ambiente de adoração que é ininterrupto, que é ininterrupto. Os irmãos percebam que nós podemos olhar por este texto aqui de vários primas, de várias perspectivas, mas vamos olhar para este texto, nesta oportunidade, para falar exatamente sobre louvor e sobre a adoração. E é um tema urgente, amados, porque os apóstolos recomendaram à igreja deste tempo, a igreja que estaria nas suas últimas movimentações na face da terra, antes de ser arrebatada, ela alertou a igreja a respeito da apostasia, a respeito da desconstrução que ela passaria, o estado, a história da igreja, amados, ela passaria por muitas fases de transformação, e a sua fase final seria a sua fase mais crítica, seria a sua fase mais aguda, onde ela estaria numa formatação de desconstrução muito grande, e vemos desconstrução da igreja em vários setores e departamentos da igreja. E se tem um departamento da igreja que tem sofrido essa transformação, essa descaracterização, é a área do louvor, amados, a área do louvor e adoração, este que é um dos mecanismos, para não dizer um dos principais, que o Senhor estabeleceu para que ele fosse adorado, reverenciado, exaltado. É um dos mecanismos que Deus criou a igreja moderna. Não pense que com toda a sua tecnologia de som, de áudio e de instrumentos musicais, que nós estamos na vanguarda da música. Não, a música, ela antecede a existência humana. Antes que houvesse homem, já havia estes instrumentos musicais entoando e louvando o nome do Senhor. Desde que o homem foi colocado na terra, os primeiros descendentes de Adão já confeccionavam pela inteligência espiritual e pela instrumentalidade do Espírito em suas vidas instrumentos musicais para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então a música transcende esta tecnologia moderna, pastor Marildo. A música, ela está transcendendo, e quando a Bíblia vai dizer da música direcionada ao nosso Deus, a palavra é muito clara. É a palavra louvor. O louvor não é qualquer música. Quando a Bíblia Sagrada diz que nós devemos louvar ao Senhor com hinos espirituais, com cânticos, com os nossos instrumentos, a Bíblia está dizendo de algo definido. Deus está dizendo claramente na sua palavra: eu aceito desse jeito. Eu habito no meio dos louvores de Israel. E o que é o louvor? O louvor é a música santificada. Isso é o louvor. Não vale qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de perspectiva com relação à música. Amados, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Se é que nós estamos nesta manhã direcionando louvor ao nosso Deus, porque o que nós estamos percebendo dentro dessa descaracterização do louvor é que o louvor está sendo direcionado cada vez mais ao homem, e nós temos referências do que é um hino
que é um louvor que o Senhor ouve, que é audível, que cria esta atmosfera maravilhosa. Você tem Salmos. São 5 livros, 150 cânticos, mais de 1.500 referências a quem Deus é e a sua grandeza. Então a música que Deus ouve é aquela que é direcionada a Ele. Louvor no original hebraico significa elogio. Elogiar quem? Elogiar o ego humano, as necessidades humanas. Não, amados, música na igreja hoje, pastor Marinho, virou terapia musical. Nós não fomos chamados para entoar terapia musical. Nós fomos chamados para louvar, para ser o louvor. Cristo precisa estar no centro. Precisamos falar da obra do Calvário. Precisamos falar daquilo que se desdobra de lá sobre nós. Precisamos falar das grandezas de Deus. Mais de 1.500 vezes em Salmos é mencionados os atributos de Deus, quem Deus é e o que Deus faz e o que Deus representa para a sua igreja. Isso é um louvor. O louvor precisa exaltar o maravilhoso nome do Senhor. E os amados irmãos, observam onde nós estamos querendo chegar com isso. A letra, pastor Amarildo, ela não pode ser de inspiração particular. A Bíblia Sagrada vai dizer, Salmo 119, 54, a tua lei é a causa dos meus cânticos. Então, amados, louvores que chegam até diante do... E eu vou dizer dos amados irmãos, fazer uma música, passar desse teto, atravessar as dimensões espirituais e chegar até diante de Deus ao ponto, como Ezequiel viu quando o povo adorava, o Senhor se movia no seu trono em direção àquele lugar onde estava vindo aquela adoração. Amados, não é algo fácil. O louvor está passando pelas dimensões espirituais, mas nem os demônios conseguem impedir a voz da igreja nesta manhã. Não pode conter o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Se fizermos, e eu louvo a Deus eu quero parabenizar a orquestra, porque eles estão fazendo uma tarefa mundial, pastor Marinho, porque a crise é grande, de preservar o louvor bíblico na face da terra. E os irmãos não precisam explicar muito, amados, porque também nem tudo é teoria, não precisa explicar muito, porque o Senhor habita no meio dos louvores. É por isso que precisamos ter tanto cuidado com o louvor. Precisamos ter cuidado demais com ele. Por quê? Porque nós estamos falando que se fizermos bem feito, se fizermos do jeito de Deus, o Espírito vai se levar deste lugar. Aqui nós vemos o texto, diz que eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isso trouxe um resultado. Qual foi o resultado? Diz que aquele ambiente ficou saturado da presença de Deus, ao ponto do limiar do tempo, da porta, se mover, ou seja, aquele lugar deu vida. Glória a Deus. Não era um lugar comum mais, feito de alvenaria, era um lugar onde tinha vida, porque ali estava a unção de Deus. A unção que despedaça o jugo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui trabalha nas mentes confusas, nos corações sobrecarregados. Uma unção maravilhosa. É por isso que precisamos preservar, amados. Estamos aqui como defensores, como guardiões do verdadeiro louvor. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita no meio. Sabe o que tem a ver com habitação? A palavra habitação tem a ver com presença. O Senhor Jesus disse a respeito do Espírito, ele estará em vós e habitará em vós. São duas coisas diferentes. Ele estará em vós, ele está, significa, tem a ideia de tabernaculação do Espírito. Quando você ergue as suas mãos e confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, automaticamente o Espírito de Deus passa a tabernacular com você, interagir com o seu Espírito. Quer você perceba ou não, quer você tenha sensibilidade ou não, o Espírito de Deus está aí, trabalhando, não fica entrando e saindo toda hora, ele está aí contigo, como um escudeiro, como a Bíblia Sagrada vai dizer. Vocês vão ser revestidos de poder, significa literalmente o Espírito de Deus se vestindo em nós. Que maravilha! Que é o batismo com o Espírito Santo, uma bênção subsequente à bênção da salvação.
Glória a Deus. E isso é habitar. Isso é habitar. Agora, ele estar é uma coisa diferente. Estar traz a ideia de presença. Traz a ideia das operações do Espírito. Ele pode estar tabernaculando em você, porém, devido à forma como você conduz a sua vida espiritual, o Espírito de Deus não tem liberdade de agir na sua vida. Então, ele habitará em vós e estará em vós. Então, amados, a presença do Espírito é indispensável para a igreja do Senhor. O Espírito de Deus é a força da igreja, a energia da igreja, o entusiasmo da igreja. Amados, sem o Espírito neste lugar não há vida, não há nada. É apenas litúrgico, acadêmico, intelectual. Apenas alcançaremos as emoções, o campo das ideias, a mente. Amados, mas o Espírito de Deus vai na divisão da minha alma e do meu espírito e do seu também. Ele prescruta o teu ser por completo, se estende por todas as áreas do seu ser. É algo maravilhoso. Você nunca mais será o mesmo se você receber uma visitação clara, concisa, inconfundível da presença do Espírito de Deus. Então, ele habitará em nós e ele estará em nós. E é o que nós queremos. Queremos isto, uma presença palpável. Queremos estar como neste ambiente aqui, encapsulados. Estamos encapsulados neste lugar. Amados, é lindo isso, porque a Bíblia vai dizer que a fumaça encheu o templo, ou seja, ela ocupou todos os espaços. Não tinha espaço para mais nada. Você sabia disso? Aqui não tem espaço para nada, espaço para ninguém. Todos os espaços são do Espírito de Deus. Nós estamos encapsulados aqui neste lugar a tal ponto daquilo que nos aflige do lado de fora, ainda que seja por um momento, porque não estamos na glória ainda, por um momento aquilo tudo perde um sentido, perde um efeito, perde um impacto. De repente você chegou aqui cabisbaixo, triste, arrastado, mas aquilo lá fora perdeu completamente já o efeito, porque do jeito que a coisa já desenvolveu aqui nesta manhã, amados, estamos encapsulados, estamos escondidos, estamos aqui envolvidos, estamos amados num lugar tão diferente que nem em outras partes, viu? Amém. Que glória, amados. Então, os amados, percebam com atenção o que a Bíblia está dizendo. Louvor é a música santificada. A música santificada, nós precisamos considerar a sua letra. E ela precisa cantar as Escrituras. Ela precisa ter Cristo e a figura divina de Deus e a figura maravilhosa do Espírito como centro dessas composições. Não pode ser apenas uma inspiração comum. E até mesmo o ritmo, pastor Marido. A Bíblia fala de ritmo, infelizmente, a nossa teologia está se diluindo muito no tempo que nós estamos vivendo, e antes o que não era dúvida para a igreja, hoje virou dúvida. O que antes nós não tínhamos assuntos que não eram questionados, hoje nós estamos questionando. Será que, amados, é a fragilidade da doutrina bíblica? Não, amados, nós estamos perdendo a noção das coisas espirituais, nós que não estamos mais enxergando nada dentro da Bíblia Sagrada, e estamos perdidos dentro dos nossos próprios pensamentos. Lá em Samuel, falando a respeito da música, falando a respeito de Davi entoando a sua harpa, vai dizer que o hino, a música, que o ritmo, que o som, a palavra no original usada ali é som, precisa ser um som solene. Som é ritmo, e solene, pastor Marildo, significa que o ritmo, ele precisa atuar sobre a letra de tal forma a gerar uma introspecção no ser humano, para que essa introspecção gere uma expressão espiritual. Então o ritmo é importante sim, o som precisa ser solene. É por isso que Asaf, no tempo de Davi, quando a arca sai lá de Obed-Edom para ir para Jerusalém, é instituído Asaf e 2 de seus irmãos como líderes da área do louvor. Ninguém metia a mão, só eles. Glória a Deus. Porque a coisa era séria, irmãos. Hoje o negócio está meio bagunçado, né, pastor? Hoje o negócio está meio, né? Está valendo tudo. A cultura está influenciando os nossos louvores. A modernidade está influenciando nossos louvores. A tecnologia está influenciando. Lá no tempo de Davi, não. Ninguém influencia nada. Só eles botam a mão. Glória a Deus. Engraçado que dos 3, tinha um que liderava os 3, que era o Asaf. O Asaf era exatamente
o homem da percussão. E eles vão falar melhor do que eu. A percussão faz o quê? O ritmo. Então, se tem algo que é importantíssimo, amados, é o ritmo. E o Senhor sabe disso. Já colocou exatamente o Asaf aí para blindar esta área, para que ela não fosse contaminada, para que a letra conseguisse levar a letra a uma introspecção no adorador, para que aquilo vire uma expressão espiritual, amados, entende? Louvar a Deus não é mexer a boca, nem a gente se emocionar, sair daqui dentro chorando. Música não é terapia, é expressão espiritual. E essa é a tarefa deles, que eles fizeram com tanto brilhantismo nesta manhã. Geraram uma introspecção em nós. E a igreja, o Senhor quer ouvir a igreja, o Senhor não quer ouvir só o baterista, só o solista, não quer ouvir os talentos que destoam entre tantos talentos que está aqui dentro. O Senhor quer ouvir a sua igreja. O hino tem que ser congregacional, amados. É por isso que ninguém pode, não é qualquer um que pode botar a mão, amados. Porque se cai na mão de alguém que acha que ele é a figura principal, de repente a voz dele pode sobressair, ou o instrumento dele pode sobressair. Não, amados. Entendam isso. Quando o Senhor mostra para Ezequiel medidas espirituais para aprofundar-se, ali nós estamos falando de aprofundamento na presença do Espírito de Deus, diz que chegou um determinado momento, ele faz questão de ressaltar isso, que o povo, que o Ezequiel, melhor dizendo, não conseguia mais encostar o pé no fundo. Isso significa, amados, que se nesta manhã nós chegarmos neste ponto de profundidade, estaremos todos do mesmo tamanho. Glória a Deus. Talvez, amados, com a água no tornozelo, talvez eu seja mais alto que o pastor Amarildo, na minha estatura, que eu digo. Alguns irmãos perceberemos com facilidade a diferença de altura que há entre nós. Mas se estivermos, amados, depois de 3.000 côvados de profundidade, onde o pé não encosta mais no chão, estão todos do mesmo? É isso, amados, que é o louvor, é a expressão da igreja, todos do mesmo tamanho. Glória a Deus. Glória a Deus. E é exatamente o que este cenário está mostrando. Este cenário, os irmãos percebam como o texto ele é detalhado. Ele mostra detalhes desta adoração. Diz: com 2 asas voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. O que é isto tudo? Resumidamente, humanamente falando, é isso que nós já estamos tratando nesta manhã. Os critérios. Ter esta consciência espiritual do que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, amados. Quando metemos a mão no nosso instrumento, nos propomos abrir a nossa voz para entoar hinos ao nosso Deus, ter consciência que estamos diante de um Deus santo, que não podemos pisar, que as nossas mazelas, porque com duas asas cobrir o rosto, estamos diante de um Deus que é 3 vezes santo, onipotente, onipresente. Você tem consciência do lugar onde você está, na presença de quem você está. Salmista lá fica desesperado: tira a sandália dos meus pés. Eu disse para Moisés, não foi nem para mim, para você, foi para Moisés: tira a sandália do teu pé. Você está num lugar que não é a sua casa, não é o lugar que você costuma entrar e sair. Você está na minha presença, que uma sarça ardendo, que não se consome, e do meio dela sai uma voz que chama o teu nome. Com duas asas eles voavam. Isso é a dinâmica, amados, a instrumentalidade do Espírito na nossa vida. Viu como é que é dinâmico a coisa aqui? Estamos voando em volta do trono de Deus, amados. E com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, porque Deus é santo. 2 cobriam os pés, porque são os nossos pecados. Daniel, orando ao Senhor, disse: a ti pertence a glória e a nós pertence a confusão de rosto. É ter consciência da nossa pequenez, ter consciência das nossas misérias, para estarmos diante do nosso Deus. Aqui está, amados, o modelo de um culto perfeito. Se queremos que o Senhor receba o nosso culto, entenda o que está acontecendo aqui, porque aqui está acontecendo um culto igual a este. Glória a Deus. Exatamente igual a este. Seres muito maiores do que nós, serafins só é mencionado uma vez na Bíblia. Mas olha só que coisa linda. Então a preocupação da Bíblia Sagrada é instruir-nos. Então, as letras precisam ser bíblicas, precisam ser cristocêntricas, os ritmos precisam criar introspecção. Não pode ser qualquer ritmo. Não pode.
Os nossos cânticos precisam perpetuar a nossa doutrina. Lá em Colossenses capítulo número 3, o apóstolo Paulo vai dizer que a palavra habite abundantemente no meio de vocês. Por quê? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Então os hinos precisam, os louvores precisam perpetuar, espalhar, ampliar a nossa doutrina. Glória a Deus. Quando pegamos essas letras modernas, amados, que não têm familiaridade bíblica nenhuma, que não conseguem consolidar doutrina nenhuma, apenas movimenta e mexe o ego e a mente do homem, amados, o que estão fazendo com o louvor são fugir disso, rejeitar isso e tirar isso do nosso meio. Glória a Deus. Isso está prejudicando a congregação, prejudicando, amados. O que queremos aqui é unção que despedaça a roupa. Queremos nada mais do que a presença do Senhor. Isso nos basta. Basta para o irmão, é o suficiente para o irmão. A presença dele tem que ser o suficiente, tem que ser o bastante. Isso faz qualquer outro elemento externo seja tirado do nosso meio. Então, os amados, percebam. Estamos falando de um ambiente de culto que este homem está, de repente ele se viu influenciado por esse ambiente de culto, Uzias, na pior fase da vida dele. No ano que morreu o rei Uzias, ele estava na pior fase da vida dele. Isaías, ele era um profeta palaciano e alguns estudiosos dizem que ele tinha um vínculo de parentesco com Uzias, ele era primo de Uzias. Então, quando a Bíblia Sagrada menciona no ano que morreu o rei Uzias, é porque a Bíblia está dizendo que Isaías estava na pior fase da vida dele. Na pior fase da vida dele, meu irmão. Ele se viu dentro de um ambiente de culto. Glória a Deus. É por isso que os escritores hebreus, eles insistem, hoje é um movimento desigregado muito forte, né? Mais uma vez, uma coisa que não era dúvida para a igreja, hoje virou dúvida. Temos que congregar. Os escritores hebreus dizem, não deixe as vossas congregações como é costume de alguns. Porque é dentro deste lugar, amados, entendam. A palavra eclesia ou eclésia, quem preferir, significa chamados para fora, não são chamados para fora. Isso é uma palavra grega que era usada naquela época e passavam gritando entre as casas e vilarejos, eclesia, 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 e as pessoas saíam das suas casas, ou seja, são chamados para fora das suas casas, dos seus afazeres, mas não são só chamados para fora, são chamados para se congregar. São chamados para congregar num ambiente único, para que algo importante seja dito. Não acha que algo importante está acontecendo aqui nessa Glória a Deus. Aleluia. Precisamos ter essas percepções, porque de repente, para alguns, começa a perder o sentido de estar na casa de Deus. Há algo importante acontecendo aqui. Aleluia. Deus passou nas nossas casas hoje, eclesia, chamados para fora. Para fora para quê? Mas para se congregar. Glória a Deus. E eu vou te antecipar, meu irmão, existem coisas da parte do Espírito de Deus que só acontecem aqui. E o Senhor já faz desse jeito mesmo, reserva coisas para fazer aqui, para que você nunca perca essa noção e percepção de quão importante é estar aqui. Para que você tenha esta motivação. Irmão, lembra de Asaf? Estou falando de Asaf. Não mencionamos Asaf agora há pouco, não foi? Asaf estava numa crise, na pior fase da vida dele, semelhante a cada um aqui, amados. Tem os seus limites, tem o seu temperamento, tem o seu emocional, e talvez algo que para mim seja a pior fase da minha vida, talvez para o irmão seja algo que é simples, ou talvez algo que é complexo, para o irmão é simples para mim. Então, Isaías está vendo a pior fase da vida dele, mas Asaf também vivenciou a pior fase da sua vida. Diz que ele estava numa confusão mental muito grande. O irmão sabe o que é uma confusão mental? O irmão sabe, nós vamos mencionar o que são essas coisas. O que é uma confusão mental quando for de noite, quando lermos os Salmos. Diz que, o salmista diz que laços o cercaram. E ele diz que parecia que o inferno tinha mudado de endereço. O inferno agora estava dentro do coração dele. Uma confusão mental terrível Asaf estava vivenciando. Mas o texto do Salmo 73 diz que ele entrou no templo. Que quando ele botou o pé lá, aconteceu algo. Mas podia ter feito na casa dele? Podia, irmão. Deus pode, o Senhor pode tudo. Todas as coisas, o Senhor em qualquer lugar. Até, amados, qualquer lugar deste universo, o Senhor está atuando e agindo. E a sua presença é perceptível
indiscutível, mas quando ele botou o pé no templo, ali veio o esclarecimento. Aquele pensamento foi desembaraçado, o sentimento foi equalizado. Então venha para a casa de Deus. Glória a Deus. Receba as visitações do Senhor aqui neste ano. Então, na pior fase da vida dele, no ano que morreu o rei Ciclos, ele se viu dentro de um culto. Olha que coisa linda. Talvez aqui, por Uzias ter sido um rei muito bom, e a sua morte causou alguma instabilidade no culto da terra. Mas o culto no céu não para, irmão. Talvez naquele domingo ali, eu estou falando uma linguagem bem humana para a gente entender, talvez naquele domingo ali não teve culto na igreja, pastor Maria. Porque foi o quê? O povo está de luto, foi o sepultamento do rei, não teve culto. Mas não teve culto na igreja, mas o Senhor incluiu ele no culto dentro das dimensões espirituais. E quando ele entrou naquele culto, meu irmão, 3 coisas foram muito marcantes na vida daquele homem quando ele entrou naquele culto. E está acontecendo nesta manhã, amados, eu quero que você entenda, porque às vezes a gente lê, né? Eu vi o Senhor sobre o alto, sublime trono, e os serafins voavam, e você está pensando que nós estamos falando de um ambiente muito diferente desse. Não, amados, é o mesmo Espírito que agiu lá. Glória a Deus. Aleluia. Entende? Então, 2 coisas muito marcantes acontecem. 3 coisas muito marcantes acontecem na vida daquele homem. Quando ele entra naquele ambiente que estava sendo construído. Que está havendo uma construção, amém, amados? E eu louvo a Deus por poder estar no convívio dos irmãos e desfrutar disso que os irmãos estão construindo. Isso é algo que está sendo construído, é um exercício espiritual. Está sendo construído. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles diziam uns para os outros, percebam, isso é um mistério muito profundo. Eles não diziam para o Senhor, eles diziam uns para os outros. E o louvor, ele tem essa característica muito interessante, amados, porque o louvor, ele tem esse desdobramento nessas 2 direções. Ele tem esse desdobramento na vertical, mas ele também tem um desdobramento na horizontal, e aqui nós já mencionamos várias coisas desses desdobramentos. Mas a Bíblia vai dizer que eles diziam uns para os outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Observa, era a estrofe de um hino. Era a estrofe de um hino. E eles repetiam, e eles repetiam, e eles repetiam. Alguém de repente pode dizer, mas que culto chato. Talvez alguém nesta manhã ou nesses últimos tempos possa estar pensando que o pastor Marido precisa dar uma mudadinha na liturgia, porque eu já sei o que vai acontecer. Mas aquele hino de novo, amados, o problema não é litúrgico. O problema não é cantarmos o mesmo hino. Porque esses seres cantavam, eles não cantavam um hino inteiro, uma música inteira. Tivemos o privilégio aqui de entoar poemas e poesias maravilhosas, inspiradas pelo Espírito. Porque precisa ser inspirado pelo Espírito. O Asaf era chamado de vidente. Ou seja, Asaf ele era um profeta. Vidente naquela época era um profeta, aquele que via coisas do Espírito. Ou seja, os músicos, aqueles que estão responsáveis, precisam ter uma vida espiritual. Não é só a capacidade de dominar a arte da música, que é uma arte, uma ciência maravilhosa, mas precisa ter vida espiritual. E Asaf era um vidente, ou seja, ele era um profeta. Não tocava e não escrevia qualquer coisa. Não era um produto a ser vendido numa prateleira. Entendem isso? Então, os amados irmãos, percebam com atenção o que o texto está dizendo. Eles cantavam uma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E não era chato, não era cansativo, não era repetitivo, não havia necessidade. Por quê? Porque o texto diz que eles cantavam, mas eles estavam rodeando o trono de Deus. Isso significa que toda vez que eles davam uma volta no trono de Deus, eles viam algo novo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Quando a Bíblia diz ninguém jamais viu a Deus, está dizendo de todos os seres naturais, humanos como eu e você, ou espirituais. Ninguém conhece a divindade, a deidade por completo. Nenhum ser espiritual esgotou a essência do conhecimento de Deus. Para os irmãos entenderem o que é o ambiente onde o Senhor nosso Deus está, esses seres estão experimentando coisas novas o tempo todo da parte de Deus. E é por isso que o Senhor preparou uma eternidade para mim e para você, para revelar a sua eternidade. Não pensa que o céu é algo chato, monótono, que você vai conhecer tudo numa semana. Não é uma Disneylândia aquilo, não é o Beto
carreira hoje, você está na presença daquele que é eterno, que é mais alto que os céus, é o alfa e o ômega, não tem princípio nem fim, ninguém jamais viu a Deus. Esses seres estão conhecendo coisas novas da parte. Quanto tempo esses seres já existem é incalculável, mas tem coisa nova de Deus para conhecer? Tem. Talvez alguém aqui ache que já conhece muita coisa da parte de Deus, né? Talvez alguém já tenha lido a Bíblia 5, 6, 10 vezes, parabéns. Mas eu quero dizer, tem coisas novas da parte de Deus. E essa é a única forma, pastor Amarildo, de a nossa vida espiritual não se cansar. De você se cansar de... Imagina alguém se cansar de Deus, se cansar do Evangelho, se cansar de Cristo. É se você parar de ver coisas novas. Aí o culto começa a ficar chato, a liturgia já começa a incomodar, precisa mexer na liturgia, já começa a vir questionamentos na minha mente. Não é o pastor Amarildo que tem que mudar o culto, não são eles que tem que mudar as músicas, é você que precisa ver algo novo. Então eles voavam em volta do trono, e o hino era pequenininho. Não dá para mudar o hino, não dá para mudar o hino, não precisa mudar o hino, não há esta necessidade. Isso satisfaz a expressão espiritual daqueles seres, porque eles estão vendo coisas novas na vida. E aqueles seres viram, pastor Amarildo, dentro daquele ambiente. Quando Isaías entra naquele ambiente de adoração e de louvor, aí ele viu uma coisa nova também. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto. Estamos vendo coisas novas. Glória a Deus. E como é que a tarefa deles é importante? A tarefa de vocês é importante. É muito importante os ensaios, a escola, é muito importante. Mas mais importante do que isso, amados, é fazer o Senhor habitar no meio dos louvores. Porque quando a presença do Senhor se manifestar no meio dos nossos louvores, começaremos a ver coisas novas da parte de Deus. Aí pessoas começam a vir na frente, a palavra começa a entrar nos corações, as curas maravilhosas, o batismo com o Espírito. O pastor Amarildo percebeu, o ambiente está favorável para o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita no meio dos louvores. Ver coisas novas, você precisa experimentar o novo. Você já está andando muito tempo com aquilo que você já conheceu de Deus. Você precisa conhecer algo novo. Não dá para andar a vida inteira com isso. O que você conheceu da parte de Deus valeu até aqui. Daqui para lá, meu irmão, você precisa conhecer coisas novas. E não foi só isso, pastor Amarildo. Quando ele entrou naquele ambiente e começou a experimentar aquelas três coisas que estavam acontecendo com aqueles seres, porque com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, ele experimentou três coisas também. Então a primeira coisa que ele viu foi o quê? E esse atributo maravilhoso de Deus, 3 vezes santo. Nenhum atributo de Deus é tão enaltecido na Bíblia Sagrada como a santidade de Deus. Depois, ele conseguiu enxergar os próprios pecados, as próprias mazelas. Quando ele entrou naquele ambiente, ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Homens impuros, de lábios impuros, que habitam no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele teve um choque com a sua própria realidade. Mas eu estou falando de Isaías. Um homem que já tinha uma caminhada, uma experiência, uma envergadura ministerial extraordinária. Ele trouxe uma das palavras mais duras da Bíblia Sagrada. No capítulo número 1, uma das palavras mais duras da Bíblia. O Senhor dirigindo ao seu povo, e vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não tem entendimento. E ainda vai dizer: eu não suporto mais o ajuntamento solene de vocês. Ou seja, o Senhor está dizendo para o povo: eu não aguento mais o culto de vocês, as músicas de vocês. Lá em Amós, no capítulo número 5, o Senhor vai dizer: eu não ouço mais o estrépito dos cânticos de vocês. Ou seja, o que vocês fizeram com a música está inaudível para mim. Eu não suporto isso que vocês cantam e que vocês tocam. Isso é a música contemporânea, secular, mas que eles insistem ainda em dizer que é cristã. Então, os irmãos, os amados, olhem para o texto. Ele conseguiu enxergar as suas próprias mazelas. E lindo é, amados, quando caímos na realidade, quando sentamos aqui neste lugar, e o salmista tinha essa preocupação de conseguir se ver, porque nós temos essa dificuldade
maldade, amados. A gente tem uma tendência muito aguda de autoestimarmos a nós mesmos, sabe? A gente cria uma imagem muito autoestimada do que nós somos, muito além do que na realidade nós somos. Temos dificuldade de esquadrinhar o nosso próprio ser. O salmista pede: sonda-me, me conhece, vê se é em mim algum caminho mau. Ele chega ao ponto de dizer: expurga-me dos pecados que me são ocultos, ou seja, coisas que eu não vejo, coisas que eu faço, que eu sinto, que eu penso e que eu não percebo. E foi dentro deste ambiente, igual a esse que você está nessa manhã, que você teve esse choque de realidade, que as suas lágrimas rolaram no seu rosto e você viu a sua incapacidade, impossibilidade, fraqueza. Aí o homem ficou perfeito, porque Paulo disse: nas nossas fraquezas é onde o poder do Senhor é aperfeiçoado. Então, amados, deixa Deus mexer mesmo, deixa Deus mostrar, deixa Deus tocar nos seus lábios nesta manhã. O seu poder se manifesta, se aperfeiçoa exatamente no meio das nossas fraquezas. Aí Paulo diz: quando estou fraco, aí sou forte. Por quê? Porque esse homem está dentro de um ambiente igual a esse. Glória a Deus. E olha só o que aconteceu dentro daquele culto. Vai dizer naquele culto que tinha um altar lá. E tem um altar aqui também, amém? Dá para você se apegar nessa manhã, nas suas pontas, igual lá no Antigo Testamento dizia, né? Os malfeitores, alguns estavam condenados à morte, eles corriam e pegavam na ponta do altar, porque ali tinha misericórdia. E tem um altar aqui, tem misericórdia nessa manhã para a sua vida e para a minha vida. E diz que o anjo, né, o serafim, pega com a tenaz uma brasa viva, incandescente. Irmão, percebam que os detalhes do texto, as coisas são espirituais. Precisamos olhar com essa perspectiva espiritual. Observa só, diz que ele pegou com a tenaz, ou seja, era algo exclusivo para ele. Nem o anjo metia a mão naquilo. Não era algo de contato para o anjo, era algo que seria tirado do anjo por uma tenaz, ou seja, por uma ferramenta, né? Ia ser levada porque era algo particular, algo para ele, algo que tratava ele. Olha que coisa linda, amados. Lá em 1 Reis, capítulo 7, fala de Irão de Tiro. Irão significa o nobre. Ele é um tipo do Espírito Santo na igreja, amém, amados? Há um nobre no nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. E diz que ele era cheio de ciência, de sabedoria e de entendimento para fazer toda a obra no cobre. Cobre, na mentalidade bíblica, é a minha humanidade e a sua. São as nossas coisas intrínsecas à nossa humanidade. E diz que ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra no cobre. Ou seja, coisas de uso comum que foram conquistadas pelo rei Davi. Maçanetas, talheres, castiçais, espelhos, pratos, botijas de cobre, de uso comum, são agora derretidas numa temperatura maravilhosa, é o fogo do Espírito, e transformadas em 2 colunas. Então o Espírito, ele é cheio de ciência, de entendimento e de sabedoria para lidar com você. Glória a Deus. Essas 3 palavras, elas são análogas, parecem a mesma coisa, mas não são. No original, quando a Bíblia diz que ele é cheio de sabedoria, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele tem um diagnóstico meu e seu. Ou seja, ele olha para mim, para você e tem um diagnóstico. Talvez alguém esteja em busca de um diagnóstico. Talvez alguém de nós aqui esteja em busca de um diagnóstico que talvez nem psicólogos, psiquiatras e psicanalistas conseguem dar esse diagnóstico. É um diagnóstico inconclusivo para os homens. O Senhor tem um diagnóstico para você. Ele é cheio de ciência. Ele não tem só o diagnóstico, ele também tem entendimento. Ele é cheio de entendimento. Ou seja, além de ter o diagnóstico, ele tem também um mecanismo, ou melhor dizendo, ele tem um projeto traçado para realizar a obra. Ou seja, ele mostra o diagnóstico e agora mostra um plano de ação. E não só isso, diz ainda que ele é cheio de ciência, e no original dá a ideia de execução. Ou seja, ele dá o diagnóstico, e além de ele dar o diagnóstico, ele apresenta um plano de ação e ele mesmo age. Glória a Deus. Cada um do jeito que nós somos, nas nossas particularidades, com as nossas histórias, com os nossos
dilemas, com os nossos traumas, com o nosso extrato social. Não interessa, amados. Se é enrolado, se é complicado, ele tem ciência, sabedoria, entendimento. Além disso, pastor Mario, quando ele entrou nesse ambiente, ele foi experienciar o que os serafins experimentaram. Então, ele viu o Senhor, ele viu os seus próprios pecados, mas ele ainda viu uma coisa a mais. Ele viu um mundo perdido. Estamos vendo um mundo perdido? Talvez saímos nesta manhã como saíram os discípulos, mais um dia com Jesus. E o Senhor Jesus disse: levantem a cabeça e vejam, os campos estão brancos para a ceifa. Ou seja, eles passavam por aquele campo todo dia e não viram. Mas o mover do Espírito, porque quando o Senhor Jesus disse, levanta a cabeça e olha, é a mesma palavra que ele usou para Ezequiel, filho do homem, levanta a cabeça e vê. Ou seja, é o mover do Espírito para fazer você ver o que você não vê. Então, amados, estar neste ambiente de louvor e de adoração é você ver os campos brancos. É você ver a necessidade da obra. O irmão aqui olhou para lá e viu uma necessidade de uma grande obra, de uma expansão. Será que nós estamos vendo as mesmas coisas? Será que é a coerência do que nós estamos vendo aqui? O irmão viu, será que todos nós estamos vendo a mesma coisa? Mas este ambiente está montado para isso, para ver. Um mover espiritual aconteceu. Observa, não foi um convite a Isaías. Observa, isso não é um convite para mim, para você, um convite especial. Houve um mover espiritual, uma voz ecoou na eternidade e disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, lá no lugarzinho onde ele estava, né, depois que se sente pequenininho, você imagina o que não era Isaías dentro desse culto aqui? Ele era um insignificante. Talvez você se sinta insignificante, mas dentro deste ambiente, você é o primeiro que levanta a mão e diz assim: eis-me aqui, pode contar comigo. Eu estou na pior fase da minha vida, mas pode contar comigo. Glória a Deus. Porque você está num ambiente como esse, de louvor e de adoração. É lindo, amados, estarmos aqui nesta manhã. Como é bom compartilharmos este ambiente, e que a minha recomendação é para esta amada igreja, que vocês preservem esta arte de louvor, não só de música. Não olhe isso como música. Louvor é a música santificada, é do jeito de Deus, é do Espírito de Deus continue habitando neste lugar, e você veja coisas maiores da majestade da glória, para que Deus faça obras mais profundas no seu ser, para que Deus trate os seus pecados, os seus traumas, as suas doenças, as suas enfermidades, e que você seja inflamado para fazer a obra do Senhor, para poder estar dedicado, achar o seu lugar. A melhor coisa, mas é quando você acha o seu lugar. É lindo, né? Você vê lá, e nós já estamos encerrando, prometo que eu não vou cansar os amados. João Batista, ele se achou. Melhor coisa é quando você se acha. Quem é você? Você é o Cristo? Não. Tem gente que acha que é Jesus dentro da igreja. Até no tempo de hoje. Você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você? Ele disse: eu sou aquele que disse o profeta na palavra. Ele se achou dentro da palavra. Eu sou aquele que disse o profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você já se achou na Bíblia? Você já se achou aqui neste lugar? Esta presença nós fazemos você se achar de uma vez por todas e saber o seu lugar. De repente, assim, para de haver contendas, né, pastor? Né? De posições, de lugares. São pessoas que não se acharam ainda, mas o ambiente está favorável para você se achar. Amém, amados? Que Deus te abençoe poderosamente e até logo mais no nome poderoso de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Quando se agradece, louva a Deus por essa palavra, diz amém. Amém. Aleluia. Logo mais tem mais. Amém. Você não pode faltar, amém, amado? A continuidade da mensagem, a continuidade da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o céu vai permanecer aberto sobre nós. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque nós vamos orar sobre a palavra. Glória a Deus. Vamos orar
orar com a palavra, amém? Aleluia. Eu queria pedir os músicos para deixar eu ir aí quando eu dizer amém, que vocês estão tocando. Amém? Aleluia. Dá para acontecer isso? Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você precisa se encontrar na palavra. Talvez a crise que você está vivendo espiritualmente, porque ainda não se encontrou na palavra. Né? Mas nesta manhã Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, ouvir esta mensagem, ouvir o quanto Deus Ele tem para nós nesta manhã, e Ele espera de nós também nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós, irmão, possamos trazer Deus à nossa vida com um verdadeiro louvor. Um louvor santificado, um louvor santo, um louvor abençoado. Eu quero orar com você. Quero convidar o prefeito Israel para fazer esta oração. Vem aqui, meu companheiro, orar ao Senhor Jesus. Vem aqui pedir a bênção de Deus. Vem aqui pedir a graça do Senhor. Fecha teus olhos, por favor. Aleluia. Nós vamos estar orando nesta hora. Vamos clamar os céus nesta hora. Vamos pedir, Senhor, continua, aleluia, nos abençoando, nos dando da tua graça, nos dando do teu poder aqui neste lugar, aleluia. E quando Ele disser amém, os músicos vão tocar, vão cantar, e você vai continuar glorificando, você vai continuar louvando junto, e aí nós terminamos no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, maravilha. Aleluia. Começa a orar, igreja. Aleluia. Começa a glorificar. Aleluia. Oh, maravilha. Faz como Isaías. Aleluia. Começa a enxergar. Aleluia. Começa a ver o Senhor no templo nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta tuas mãos, clame ao Senhor e adore ao Senhor com a tua adoração, a tua oração nesta manhã. Bendito Deus. Oh, meu Deus, meu Pai. Senhor, nós aqui, Pai, nesta manhã, meu Deus, já podemos contemplar, já podemos, ó Deus, glorificar, já podemos, meu Deus, exaltar e glorificar, Senhor, o teu nome, porque já vimos, Senhor, a tua glória, Senhor, descendo sobre nós, Senhor, nesta manhã. Ó meu Deus, nós te louvamos, meu Deus, pela tua palavra. Ó Deus, nós exaltamos, Senhor, pela tua palavra. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã, Pai, enche, meu Deus, enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para nós continuarmos, Senhor, contemplando e exaltando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor e tudo é para ti, Senhor, nesta manhã. E nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Oh, meu Deus, continua conosco, com o teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória.
8 horas estamos aqui no grande culto de celebração, adoração e Senhor, ao Senhor nosso Deus. Você não pode voltar, não deixe de vir. Traga mais um convidado com você, convide alguém para vir cultuar ao Senhor nosso Deus conosco. Amém, amados? Glória a Deus. Logo mais o pastor Gabriel vai continuar ministrando. Irmã Camila Suspano vai louvar o Senhor Jesus. Se a família convidada da Bruna puder voltar, nós vamos dar pulo de alegria, viu, querido? Aleluia. E aqui aos irmãos da sede, ao Daniel, toda essa família abençoada. Seria muito bom se vocês pudessem ficar uma semana conosco aqui, viu? Aleluia. Mas não podem, eles precisam voltar, que eles têm compromisso lá na sede. Eu, amados irmãos, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu quero agradecer a Deus pelo carinho, pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm dado a nós aqui. Sabe que toda vez que nós dobramos o joelho, nós lembramos de vocês. Que a boa e poderosa mão do nosso Deus permanece sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar para nós voltar para a nossa casa alegre. Quem vai para a casa alegre diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E para nós então fecharmos este culto, irmãos, diga para 3 pessoas perto de você assim: você não pode voltar ao culto. É uma intimação. Diga para 3 pessoas: você não pode voltar ao culto. Aleluia. Você não pode deixar de vir ao culto. Amém. Aleluia. Vamos estar todos juntos aqui congregados, reunidos, louvando e bendizendo o nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Feche nossos olhos. Bendito Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos em teu nome, Senhor. Querido Deus, obrigado por essa manhã, por te culto, pela ministração da palavra, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que chegou em este lugar, Senhor. Aleluia. Abençoa grandemente, Senhor, nosso dia ainda. Guarda teus filhos que estão retornando ao rio, Senhor. Leva-nos na tua paz, guarda debaixo da tua mão potente, Senhor. Amado Deus, logo mais, um grande culto a ti será ofertado ainda nesse dia, Senhor. Esteja conosco, nos abençoando, preparando todo o ambiente, Senhor. Deus de poder e de toda glória. Eu agradeço a ti por cada irmão, nesta manhã, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Cumprimenta 3 pessoas e diga: tem um domingo abençoado.